No capítulo passado, a gente viu que o Mário saiu, né? Deixou o Benedito lá na beira do tronco do ipê e foi embora ajudar a Alice, né? Quer dizer, acabou, não foi ajudar a Alice, mas acabou ajudando a Alice. E que termina com o Barão chegando na beira do boqueirão e se deparando com uma cena impressionante. Bom, quando o Mário saiu e deixou o Benedito, na verdade, ele falou pro Benedito que ia brincar sozinho. O Benedito sabia que não era verdade, que ele não ia brincar. Mas ele não foi atrás do Mário, porque outras vezes que o Mário fez isso, para fugir do Benedito, ele acabou se colocando em situações de risco, tentando se esconder do Benedito. Então, ele falou, deixa, né, porque numa dessa eu vou tentar ajudar e acabo mais atrapalhando. Mas o Benedito ficou muito preocupado. O que acontece é que o Mário, ele nunca se conformou muito com a morte do pai dele. Ele sempre achou aquela história estranha. Principalmente porque ele pensava assim, pô, meu pai cresceu aqui, viveu aqui o tempo todo, conhecia tudo aqui. Como é que ele foi errar o caminho e cair justo no boqueirão? Ele achava essa história muito esquisita. Não é possível. E aí ele sempre lembrava de uma vez que a mãe dele mandou chamar o irmão dela, que era quase um advogado, né? Um cara que ajudava em algumas causas, tal, não era assim, né? Mas vamos dizer assim, ele era bacharel, mas não tinha OAB, entendeu? Aí ele foi lá e o Mário era pequeno, tava brincando com um carrinho de madeira e os dois acharam que ele não estava ligado na conversa, mas ele estava. E a conversa da mãe com o tio dele foi o seguinte: ela falou, olha, eu tenho para mim que tem alguma coisa errada. Ele falou, porque quando o meu José começou a voltar aqui, vir aqui, ele falou, não era assim, ele estava todo feliz, ele estava todo contente. Ele chegou em casa, eu estava trabalhando, estava costurando, e ele falou, para com isso, mulher, não precisa mais. A fortuna vai voltar, vai ficar tudo bem, você não vai mais precisar trabalhar desse jeito. Eu falei, e aí? No dia seguinte ele aparece morto. E a fortuna que ia voltar pra gente, se ele falou isso, é porque alguma coisa o pai dele havia dito para ele. E o que ia voltar para ele, de repente, cai na mão de estranhos, de credores. Credores que ninguém sabia da existência. De repente, ele era jogador, ele tinha dívida, ninguém sabia. Ela falou, eu acho essa história muito esquisita. Só que aí o irmão dela falou, Francisca, eu se fosse você, ficava bem quietinha. Ele falou, porque você já teve sorte de arrumar um protetor para você e para o seu filho. Você vai mexer nessa confusão, de repente você fica sem isso. E aí, como é que vai ficar pro Mário? Fica quieta que, sabe, algumas coisas não se mexem. Quanto mais se mexe, mais fede, deixa quieto. Ela ficou meio assim, mas naquela época, uma mulher sozinha, que condições que ela tinha de enfrentar gente rica e tudo mais? Nenhuma, né? Então ela acabou esquecendo isso. Mas o Mário não. O Mário ficou com aquela conversa na cabeça. Quando ele cresceu mais um pouco, ele começou a investigar e conversava com todo mundo que conheceu o pai dele, que conheceu o Barão na época, que conheceu o avô dele, para tentar montar esse quebra-cabeça.
Mas todo mundo desconversava, todo mundo saia fora, não, veja bem, look well, entendeu? Então, assim, não rolava nada. Aí o que ele resolveu fazer? Mesmo passado muitos anos, ele resolveu investigar a natureza. Então ele começou a entrar na floresta. As primeiras vezes ele morria de medo, né? Porque ele ficava até o escuro, porque ele queria sentir o que o pai dele sentiu. Então ele ouvia os bichos, né? Os bichos noturnos. Ele ficava assustado. As sombras, né? De quando o sol estava se pondo, as sombras longas na floresta. Tudo isso assustava muito ele, mas ele era muito persistente. E ele ficou, teimou, até que nada mais fazia medo para ele. Porque ele já conhecia os bichos, ele já conhecia as sombras, como é que elas se portariam, se era de inverno, verão, ele já sabia tudo como é que ia acontecer na floresta. Ele nunca se deparou com nenhum bicho perigoso, né? Deu sorte também. Aí ele saiu da floresta, começou a investigar o rochedo e escalou e subiu e desceu e achou umas fendas, umas grutas onde ele entrou, descobriu lá um camaleão, que ele até meio botou um nomezinho no camaleão. Então assim, ele foi investigar até que ele estava mais forte até de fazer todos esses caminhos, essas andanças e escaladas e nadar, que ele nadava muito bem. Ele resolveu investigar o próprio roda-moinho. Então o que ele fez? Primeiro ele se fortaleceu nadando, ele atravessava o Paraíba, a correnteza do Paraíba, nadava contra a correnteza para desenvolver força e habilidade para nadar. Aí ele foi no roda-moinho. As primeiras vezes que ele nadou no limite, né, do roda-moinho. Sim, para tentar sentir a força. Aí quando ele percebeu que era realmente uma coisa muito poderosa, o que ele fez? Ele começou a nadar com cordas. Então ele se jogava com corda. A primeira vez ele quase se afogou, se ele não tivesse com aquela corda para se içar novamente, ele teria afundado. Mas com o tempo ele aprendeu de que maneira ele aprendeu quais eram os pontos de apoio que tinha na margem, quais as pedras, raízes e não sei o que ele poderia ir, até que ele começou a nadar sem corda, né? Assim, perigosíssimo, mas ele fez isso. E aí, quando ele largou lá o Benedito, ele estava lá passeando, olhando, e ele estava exatamente olhando pro Boqueirão, né? Era aniversário da morte do pai dele. E todas essas coisas voltando na cabeça dele, quando ele viu a Alice do outro lado, presa da vertigem do abismo, né? E ela olhava para baixo. E assim, no primeiro momento, ele pensou com ele, tomara que se atire mesmo, né? O Barão vai sentir a dor de perder alguém que ele ama. Mas depois ele se repreendeu disso, né? Como a gente viu, e acabou se atirando lá para salvar a Alice. Bom, quando ele se atirou, ele estava de roupa, ele estava acostumado a nadar sem roupa. E a Alice estava com aqueles vestidos enormes, né? Aquelas armações, tudo. Então, aquilo foi difícil, foi difícil. E ele pegava a Alice, ele tentava subir, aí o vestido, o peso, puxava para baixo, né? Aquela força do moinho. A sorte é que ele era um menino muito forte e acostumado, né? Sabia onde tinha que se apoiar. Aí ele foi subindo, subindo, e ele conseguiu subir, tomar ar, puxar ali, sim, mas afundou de novo. Aí nisso chegou o Benedito. Aí ele conseguiu subir uma hora e falou pro Benedito, Benedito! E o Benedito, que tinha meio caído assim, meio, né, ficou preso assim também de uma vertigem, de um desmaio, né, quase um desmaio. Quando ouviu a voz do Mário, chamando o nome dele, ele voltou assim. Primeiro ele achou que ele estava ouvindo coisa, mas depois ele falou, não, é meu Mário mesmo. Aí quando ele chegou lá, ele, a ponto de ver o Mário afundar de novo e o Mário levantar de novo, e o Mário gritou, uma corda, um pau, qualquer coisa. E nisso estava chegando também a Eufrosina, a Adélia, a
Felícia, né, Martinho, todo mundo estava chegando, né, saiu todo mundo procurando uma corda, não tinha uma corda ali, e um pedaço de pau que fosse suficiente para entregar para ele, também não achavam. Aí o Benedito pensou, ele não vai aguentar, se ele submergir outra vez, ele não vai conseguir voltar. E o Mário estava pensando com ele, meu, eu não vou conseguir mais. Chegou a pensar em soltar a Alice, ele falou, para eu me salvar eu vou ter que soltar a Alice. Mas assim, ele tava em brisa, ele falou, eu não posso perder pro Boquei, não vou perder pro Rodamuinho, eu não vou perder. Então ele achou força, sabe Deus aonde, para continuar segurando a Alice. E o Benedito falou, quer saber? Aí o Benedito pegou, se prendeu nos galhos e deitou o corpo. Ele segurava nos galhos assim, né? Ficou segurando assim nos galhos e deitou o corpo pro Mário segurar nele. Então ele serviu de alavanca para puxar o Mário. E o Mário conseguiu pegar nele, assim, mas estava o vestido da Alice, a Alice arrastando ele para o fundo. Aí ele conseguiu virar, prendeu os pés dele no pescoço do Benedito, né? E o Benedito lá segurando aquilo. E ele foi até que ele conseguiu tirar, levantar bastante da Alice. Aí o Benedito com a mão também pegou a Alice. Aí o Mário se soltou do Benedito e eles conseguiram puxar a Alice. E foi bem nessa hora que o Barão chegou. Então essa foi a cena que o Barão viu. Viu a Alice sendo puxada do fundo do abismo pelo Mário e o Benedito ali fazendo sendo um instrumento, né, dessa salvação toda. Aí o Barão pegou a menina, botou ela no colo, saiu correndo, foi pra cabana, saiu todo mundo, ficou só o Mário e o Benedito. O Mário exausto, assim. Aí o Benedito pegou, abraçou ele e os dois choraram, né? E o Mário pensava com ele, agora o Barão, além de tudo, me deve a vida da filha dele. Se ele tiver mais um dia de alegria nessa vida, é por minha causa, porque eu salvei a filha dele. Coisa que talvez, sei lá, com o meu pai, né? A gente não sabe direito, né? Mas na cabeça dele ele tinha lá umas suspeitas. Enfim, ele ficou feliz de salvar a Alice, mas principalmente do Barão ser devedor dele, né? E aí ele estava assim, ele estava exausto quando ele ouviu um grito, oh meu Deus, morta, morta. Aí ele se afastou do Benedito e pensou, não, pera um pouquinho, eu não passei esse perrengue todo para morrer, não aceito. Aí ele sumiu, foi correndo para a cabana. Na cabana, quando o Barão colocou a Alice na cama, todo mundo chorando, aquela coisa, né? Aí o Franzina de um lado, outro do outro, passando coisa quente nela para ver se ela reanimava, tal. E ela não respondia, a respiração dela parecia que estava indo embora, e ela abriu os olhos assim e aparentemente morreu. E o Barão tava com a cabeça dela no colo, desembestou a chorar, desesperado. A mãe Chica, então, tava alucinada, já nem sentia mais as dores do reumatismo dela, de tão desesperada que ela tava. Nisso o Mário entra com tudo pela cabana. Entra, afasta todo mundo, sai, manda o Barão sair. Aí manda o Benedito ajudar, arruma uns travesseiros, umas coisas assim, faz um plano inclinado, bota a Alice ali e começa a fazer uma respiração boca a boca. Isso porque ele tinha visto as barcaças, né, nas barcaças, várias vezes o capitão salvar homens que se afogavam dessa forma. Ele ficava lá vendo no porto as pessoas que quase se afogavam. Muitas foram salvas dessa forma, né? Com a respiração boca a boca. E ele lembrou disso na hora e começou a fazer a respiração boca a boca
na Alice. E aí ele fez e toda aquela tensão, todo mundo aguardando, todo mundo esperando, e ele, não, eu não vou perder essa briga, não vou, não, depois de tudo que eu passei. Então ele já estava super cansado, mas ele lá tampava o nariz da menina e respirava na boca dela. Até que uma hora ele parou assim, pôs a mão no peito dela. Aí ele começou a dar um sorrisinho, aí ele deu aquele sorrisão. Aí o Barão correu e a Alice então deu um suspiro, fechou, abriu os olhos e os olhos dela então registraram a vida. Aí o Barão, Alice, minha filha, abraçou e todo mundo abraçou a Alice e o Mário saiu. Vai. Aí quando a Alice acordou, ela falou, cadê o Mário? Foi um sonho? Eu tenho certeza que eu vi o Mário. Que o Benedito foi buscar, foi procurar o Mário falou, vai procurar, eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que agradecê-lo. Que ele foi procurar o Mário, ele acabou achando o Mário tinha tirado toda a roupa, tinha posto para secar, deitado, coberto com umas folhas de bananeira e pela exaustão ele dormiu. Aí o Benedito ficou olhando, falando, pensou, não vou acordar ele. Nisso chega a dona Francisca, mãe do Mário, desesperada. E aí o Benedito conta para ela tudo o que aconteceu, ela tira o Charlie, cobre o filho, e fala, não, ninguém vai acordar ele precisa descansar. Tchau, gente, até a próxima.